Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as Olimpíadas de 1936, aquelas que foram sediadas em Berlim durante o governo de Hitler na Alemanha nazista. Mas para podermos falar sobre isso, é importante destacarmos algumas questões, algumas considerações iniciais. Primeiro, o foco do vídeo é deixar um pouquinho a abordagem mais específica relacionada à competição Olimpíadas para pensarmos os antecedentes à escolha de Berlim como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 36 e também todo o pano de fundo que gerou em torno da manutenção dessa sede mesmo após a chegada de Hitler ao poder na Alemanha e a configuração de um governo nazista naquela condição a partir do ano de 1933. Então, a gente vai falar sobre esses antecedentes relacionados à escolha de Berlim como a cidade sede e todo o burburinho, todos os percalços que começaram a se apresentar a partir da chegada dos nazistas ao poder naquele país. Mas caso vocês se interessem por saberem mais sobre os usos políticos feitos pelo regime nazista relacionados às Olimpíadas de 36, comentem aqui no vídeo, porque eu preparo mais materiais em relação a isso, principalmente falando sobre a ideia que o nazismo pregava de superioridade da raça ariana, em detrimento também das grandes conquistas esportivas que foram alcançadas pelo velocista estadunidense Jesse Owens. Eu acho que seria um vídeo legal de prepararmos por aqui. Por favor, comentem caso vocês se interessem em assistir mais a respeito do tema. Mas eu quis fazer esse primeiro vídeo sobre a Olimpíadas de Berlim de 36 para poder pensarmos um pouquinho a respeito desse pano de fundo, que é uma coisa que eu acho que é pouco explorada por aí e que é bastante interessante para nos municiar de informações sobre o que eram as relações internacionais ali nos anos 30. Inclusive pensando que esses anos 30 eles vão culminar em 1939 na Segunda Guerra Mundial. Muitos alunos, inclusive, me perguntam a respeito disso nas aulas de história sobre o assunto. Por que os países como Inglaterra, como França, como os Estados Unidos permitiram que o nazismo se configurasse como uma experiência política tão sólida? Por que eles não interferiram nas relações políticas alemãs antes de Hitler conseguir reerguer a economia daquele país e preparar a sua máquina de guerra nazista? Porque permitiram que a perseguição a grupos que eram entendidos como impuros pelos alemães acontecesse, como, por exemplo, a perseguição aos judeus, a perseguição aos negros, a perseguição aos ciganos, dentre outros grupos que poderiam ser citados aqui. Não é o objetivo do vídeo falarmos especificamente sobre a eugenia e o chauvinismo nazistas, mas o que acontece durante esses anos 30 que viabiliza a construção de um regime nazista tão sólido, que isso tem a ver com os Jogos Olímpicos. Um conceito que é chave para a gente poder trabalhar essa ascensão e essa construção, essa consolidação do nazismo é o conceito política de apaziguamento. A política do apaziguamento que marcou as relações internacionais europeias e ocidentais, para podermos incluir aí os Estados Unidos da América, depois da Primeira Guerra Mundial, mas especialmente ali no início dos anos 30, no início da década de 30. E essa política, como o próprio nome já nos revela, ela tinha por pretensão evitar conflitos, apaziguar ânimos, fazer com que as relações internacionais europeias se configurassem de uma maneira a zelar pela paz, a manutenção de um ambiente sem conflitos. Mas isso precisa ser compreendido de uma forma mais aprofundada. O que isso tem a ver com a seleção de Berlim como a capital dos Jogos Olímpicos de 36? O que isso tem a ver com esse objetivo do vídeo mais extenso? Bom, é importante que você se lembre que no final da Primeira Guerra Mundial acontece a chamada Revolução Russa. A Revolução Russa havia configurado um governo socialista dentro do continente europeu. Esse governo socialista que ao longo dos anos 20 passa por um processo de estalinização da União Soviética. E essa estalinização configura uma potência, um país que consegue, através dos chamados planos quinquenais, estabelecer uma recuperação econômica muito sólida e uma relação da sociedade muito mais justa, muito mais funcional mesmo em comparação com as relações sociais ocidentais, especialmente pensando o reflexo, né, as consequências
da crise de 1929, gerando extrema pobreza, miséria, desemprego, falência de empresas ali no sistema capitalista que precisou se reaparelhar, que precisou se remontar. E o fato da crise de 29 ter sido muito violenta no Ocidente, acompanhado do fato de haver ali uma experiência socialista que aparentava ser muito exitosa, muito bem sucedida, acabou fazendo com que movimentos socialistas pela Europa e também aqui na América começassem a ganhar fôlego, ganhar cada vez mais espaço, cada vez mais adesão. E justamente tentando evitar o avanço do movimento socialista, dos movimentos e partidos de esquerda, que entende-se que o nazismo e o fascismo poderiam ser barreiras, poderiam ser males necessários, poderiam ser aliados úteis ao combate ao socialismo, já que tanto o fascismo quanto o nazismo são experiências totalitárias antissocialistas, que se montam e se aparelham para justamente evitar o avanço da esquerda nos seus países. E aí, justamente pensando nesse cenário mais macro, compreendemos o porquê que Inglaterra, França, Estados Unidos, os países aqui do Ocidente, tentaram estabelecer um relacionamento geopolítico minimamente harmonioso, amigável, com ditadores fascistas como Benito Mussolini e como Adolf Hitler. Eu falo aqui de Mussolini porque 2 anos antes da Alemanha sediar os Jogos Olímpicos de 36, a Itália havia sido considerado o país, havia sido designado, o país sede da Copa do Mundo de 1934. E o fato de ter sediado um evento como esse, a Copa do Mundo, mostra que havia ali um esforço por parte da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, de conseguir articular essa relação histórica harmoniosa, amigável com uma ditadura que já se estendia desde o ano de 1922, no caso da Itália. E aí vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de Berlim de 36. A cidade de Berlim já havia sido designada cidade-sede anos antes de Hitler ter chegado ao poder. A chegada de Hitler ao poder como governante nazista acontece em 1933. E a escolha de Berlim como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 36 acontece no ano de 1931. E não se sabia ao certo o que o nazismo significaria naquela altura. Ainda que o nazismo já tivesse um corpo importante dentro da Alemanha, ainda que a figura de Adolf Hitler e suas ideias já estivessem bastante propagadas, não apenas no país, Alemanha, como na Europa, Hitler já havia escrito e publicado o seu Mein Kampf, Minha Luta, aquele que é o documento autobiográfico que representa ali as bases ideológicas do nazismo. Então não era segredo para ninguém o que se pensava na Alemanha antes da chegada dos nazistas ao poder. Mesmo assim, foi feita essa aposta, essa investida em escolherem a cidade-sede Berlim para poder alcançar, abrigar os Jogos Olímpicos de 1936, e mesmo com a chegada dos nazistas ao poder, isso foi mantido. E a manutenção dos Jogos Olímpicos em Berlim se deve, em parte, ao fato de haver essa preocupação por parte dos países do Ocidente em ter um bom relacionamento com os alemães nazistas, com os italianos fascistas, entendendo esses aliados úteis no combate ao avanço dos partidos de esquerda pelo continente europeu, muito mirando aí no exemplo e no modelo da União Soviética. Uma informação interessante adicional a essa conversa é que no mesmo ano em que a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos de 36, Jogos Olímpicos de Verão de 36, acontece na cidade de Berlim, como a gente já falou. No mesmo ano, no início do ano, ali entre os meses de janeiro e fevereiro, a Alemanha também sediou os Jogos Olímpicos de Inverno, lá na Baviera. É interessante pensarmos que a experiência bem-sucedida, os grandes Jogos Olímpicos de Inverno que foram realizados lá, acabaram dando ainda mais força para que os Jogos Olímpicos de Verão acontecessem em Berlim, que foi alvo de uma cidade, alvo de muito investimento por parte do governo nazista, que encarava aquela como uma oportunidade de propagandear os feitos do governo nazista na Alemanha naqueles 3 anos de governo que já estavam se cumprindo. Inclusive, o orçamento foi ajustado 20 vezes para que o nazismo pudesse estabelecer ali reformas importantes, investir em uma infraestrutura significativa para poder realizar a competição, para poder realizar as competições esportivas que aconteceriam por lá.
Mas como eu disse, o objetivo desse vídeo era falar sobre esse ambiente, esse prelúdio, o que acontecia no cenário da geopolítica europeia, que nos ajuda a entender, apesar de ter acontecido algum ou outro esforço no sentido de boicotar os Jogos Olímpicos, acaba que as delegações enviam o que havia de melhor no seu tempo e mantém esses Jogos Olímpicos que eram pensados para poder ser um projeto, uma propaganda do nazismo de Hitler. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo e eu pretendo fazer mais vídeos sobre isso no canal, mas isso depende muito da aceitação de vocês, então não deixem de comentar, não deixem de curtir o vídeo, de compartilhar para os seus amigos, isso tudo ajuda bastante a gente. Valeu, galera, até o próximo vídeo do canal do Tarek, um beijo grande, tchau, tchau.